Boa noite a todos. Estamos aí, conforme prometido, 19 horas aqui no estado de Mato Grosso, em Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. 20 horas, horário de Brasília. Vamos começar a aguardar, ver as pessoas que estão ao vivo, né? Que estão conectadas. Vamos darmos início, então, a nossa live. Felipe, tudo bem? Meu filho está lá acompanhando. Obrigado pela presença. Sempre nos apoiando aqui, né, filho? Vamos aguardando. Preparamos um roteiro muito aberto para o dia de hoje. Né? Mais um bate-papo, vai estar marcando aí a nossa primeira live aqui no Instagram. Esperamos que outras aconteçam e que vocês tragam suas dúvidas. Não deixe de nos seguir e divulgar esse vídeo nas suas redes sociais e nos seguirem aí no @otomarpereira.hipnoterapeuta e nas nossas redes sociais. É bem simplesinho, bem fácil aí de você estar nos localizando, Dr. Otomar Pereira, tanto no Facebook quanto no Kawaii. Estamos no aguardo. Desculpa se a qualidade não estiver muito boa do vídeo, do som, que ainda estamos aprendendo aí com essas novas tecnologias. Vamos aguardando, dando mais alguns minutos, para que possamos dar início aí à nossa live. Um dia muito proveitoso hoje aqui no nosso consultório, com 2 pacientes com bastante êxito no tratamento, hipnose com evidência, hipnose clínica com evidência, e isso nos deixa muito satisfeitos. Eu fiz uma colinha, né? Apesar de estar bem aberto o nosso que pensamos para o dia de hoje, eu fiz uma colinha, né? Um pequeno roteiro aí para estar conversando com vocês.
7h05 horário de Brasília, de Mato Grosso, 20h05 horário de Brasília. Vamos dar mais alguns minutos, aí a partir daí estaremos iniciando essa nossa primeira live. Enquanto isso, vão entrando em contato, divulgam suas redes sociais, informando que estamos ao vivo, tirar dúvidas, fazer essa pequena live hoje. Felipe, pergunto se você está conseguindo me ouvir, se está tudo ok. Olá, Adrenalina Cuiabá acabou de entrar, deve ser o nosso amigo, irmão de pedalada, Ravelli. Se for Ravelli, nosso boa noite, se não for também está dado nosso boa noite e agradecimento.
Acho que a gente travou. Tá ouvindo? Pronto. Boa noite, Valdemir, bem-vindo. Estaremos iniciando em breve. Boa noite, Ana Caroline. Não estou conseguindo acenar, não sei para você, mas boa noite. Minha filha é grande profissional na área de cílios, colocação em cílios, uma grande maquiadora. Quase. Muito bem, boa noite a todos que dedicaram alguns minutos para estar acompanhando essa live, a nossa primeira live aqui no Instagram, né, e também a nossa primeira live de uma forma geral. Então, já antes de mais nada, eu peço aqui as nossas desculpas por qualidade da imagem, que talvez não esteja à altura da expectativa dos senhores e das senhoras. A gente está ainda
aprendendo a utilizar essas novas tecnologias, mas eu já aproveito e vou pedindo, divulguem o nosso canal no Instagram, @altomarpereira.hipnoterapeuta. É muito importante para o nosso trabalho, para desenvolver esse trabalho, de estarmos aí levando um pouco mais de conhecimento sobre o que é hipnose, que é hipnose clínica, principalmente que é hipnose com evidência. Boa noite, Nunes. Bom te ver aí, saber que você está nos acompanhando. Obrigado pela presença, Nunes, nosso grande amigo daquilo que vai ser a nossa primeira abordagem, né? Então, como eu falei, divulguem, por gentileza, o nosso @altomarpereira.hipnoterapeuta, nos visite lá no Facebook, nosso canal no YouTube também, Dr. Otomar Pereira, hipnoterapeuta. É muito importante para que nós possamos aí estar ampliando, discutindo e trazendo mais informações para vocês. Obrigado, Nunes. Boa noite, doutora Maria Cristina, minha esposa, biomédica, nossa grande apoiadora nessas decisões profissionais que a gente vem tomando ao longo do tempo, mais aí de 30 anos de casados. Muito bem, então o que nós pensamos para hoje, deixei a pauta em aberto, caso surjam algumas dúvidas que vocês possam estar questionando, mas eu começo me apresentando em quem sou eu e quem eu também sou, né? É uma grande amiga nossa, um dia falou que nós somos o somatório de tudo que nos trouxe até aqui. Então, o Dr. Otomar Pereira, de Pereira, esse meu nome não está errado não, ele tem toda uma trajetória, de vida pessoal e profissional. Então, quem eu também sou, para quem me conhece, aí o Nunes sabe, eu sou oficial superior da reserva da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, coronel PM, militei toda a minha vida na área militar e policial militar, e fui então transferido para reserva remunerada no ano de 2017, encerrando então essa fase da minha vida, porém não encerrando uma sede que sempre tive de continuar agregando conhecimento e poder estar cumprindo aquele nosso juramento de servir e proteger. Como que eu poderia continuar satisfazendo essa minha vontade, essa minha natural tendência de procurar levar conhecimento e aquilo que estiver ao meu alcance para suprimir ou pelo menos mitigar a dor de outro ser humano. E com base nisso, eu iniciei ali naquele período de transição de minha transferência para a reserva remunerada, eu inicio os meus estudos na área da educação física, Eu fui fazer a faculdade de educação física, já tinha percorrido todos os caminhos formativos possíveis para a minha carreira militar, que estava se encerrando naquele momento. Eu optei então por fazer algo que eu gostasse, prazeroso, e que pudesse continuar contribuindo para a sociedade, para as pessoas que me eram próximas. Optei então pela faculdade de educação física e fui fazer licenciatura em educação física. Minha amiga terapeuta, a doutora Ana Souza, uma grande colaboradora nossa, de longas conversas pelo celular, buscando alternativas, então, para os nossos pacientes e clientes, quem eu recomendo. A doutora Ana é extremamente competente naquilo que faz. Obrigado pela presença. Então, como eu estava falando, eu faço a faculdade de educação física, faço licenciatura em educação física, sempre gostei de dar aula, então optei por esse segmento.
E no correr do curso, né, eu fui fazer, que já era graduado, fui fazer uma pós-graduação paralela ao curso, e qual optei por fazer a pós-graduação em prevenção e reabilitação cardiovascular. E com os conhecimentos, ainda como aluno, fomos trabalhar junto à Santa Casa de Misericórdia aqui em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, como presidente da Liga Acadêmica da Educação Física, junto com os colegas das ligas de cardiologia e de medicina no esporte, sob mentoria do professor doutor Jarbas Ferrari, um grande cardiologista, que só fez ampliar em mim o desejo constante de estar auxiliando pessoas. Já na proximidade da minha formação, por também influência de um grande professor, o professor Dr. Marcos Mizoguchi, me dediquei, comecei a aprofundar meus estudos na área da psicologia dos esportes, questionando fatores de agregação, o que trabalhava a mente do atleta, com extensão ao universo acadêmico, que foi ali que eu mergulhei com mais profundidade em meus estudos e acabei por fazer meu trabalho de conclusão de curso justamente nessa área. Uma vez já naquela fase já de formatura, fui apresentado às neurociências, até por força dessa nova ênfase na área de psicologia do esporte, que era a minha nova área de concentração, e acabamos por trilhar um processo natural que, se hoje você me perguntar como que é a hipnose chegou até a mim, é quase impossível. Eu tenho a data que eu iniciei meu primeiro curso, meu primeiro estudo, mas ela se torna algo apaixonante, nós entrarmos aí então no campo da mente humana, e isso foi muito, muito bacana, e tem sido muito bacana, e é com ela que eu começo então me ressignificar profissionalmente, já na reserva da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, formado com as especializações devidas, inicio então um doutoramento com o doutor Marcos Francotti, lá de Sorocaba, e em que faço doutorado em hipnose, não antes de já ter feito alguns cursos iniciais de hipnoterapia, e que também não se encerrou no curso, lógico, no doutorado, porque quem sabe, quem estuda, sempre está buscando um aperfeiçoamento maior. Então, esse sou eu. Hoje sou graduado em Educação Física, doutor em Hipnoterapia, com uma gama de cursos na área, milito na área exclusiva da hipnose clínica aqui na cidade de Cuiabá, no estado de Mato Grosso, mas também sou um policial militar da reserva, coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, um ambiente que deixei muitos amigos e a quem eu tenho um orgulho de chamar de irmãos. Certo? E isso acho que é a minha trajetória, isso é tudo que me trouxe até aqui, nessa minha formação, como Master Hipnoterapeuta, enfim. Mas vamos falar rapidamente o que é o que vem a ser hipnose. Eu tenho costumeiramente falado isso nos eventos que participo, sempre vem aquela pergunta: o que é hipnose, o que não é hipnose, e por que está fazendo sessões de hipnose. Primeiro, a gente tem que tirar da mente uma confusão muito recorrente entre as pessoas. Confundem a hipnose clínica, aquela que tem como objetivo terapêutico, ela é confundida com a hipnose de palco, com a hipnose de rua, que não tem um objetivo terapêutico, senão somente o
agradar, entretenimento, né? Está trazendo entretenimento ao público. A hipnose, ela possui as mesmas técnicas, os mesmos métodos, é uma ferramenta, tanto na hipnose de palco quanto na hipnose clínica, porém, na clínica ela tem um objetivo terapêutico, ela não se encerra somente ali naquele momento. E a hipnose clínica ou hipnoterapia, que é sinônimo, ela está inserida dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Um elenco de mais de 29, quase 30 aí, atividades que são previstas dentro da Política Nacional. Fica a dica do SUS, prefeitos, etc. A hipnoterapia está lá. E cada dia cresce mais, cada dia atrai mais profissionais para o exercício da hipnose e mais pessoas que querem se aproximar, então, de uma terapia integrativa e complementar. Isso aqui é importante. A hipnose clínica ou hipnoterapia não substitui tratamento médico de forma alguma. Ela é utilizada como um complemento, uma ferramenta, quer para o profissional da área de saúde aplicar durante o seu tratamento, agregando valor ao que está sendo entregue ao seu paciente, cliente, ou de forma individual pelo próprio paciente, cliente, que busca, então, essa complementaridade. Tá? Então, isso que é importante a gente saber. Hipnoterapeuta honesto e ético jamais irá indicar abandonos de tratamento, abandonos de medicação, indicar tratamentos, pois isso está além da nossa formação. O nosso trabalho é pontual, como eu mesmo esclareço aqui, né, o que é a hipnose. Né? A hipnose nada mais é do que uma mudança, okay, de estado de percepção do ambiente. A nossa mente, o nosso cérebro, né, ou a sua representação, que nós chamamos de mente, está acostumada, está direcionada a perceber o ambiente externo com muito mais clareza, com muito mais objetividade. Né? O neocórtex está ali sempre analisando o cérebro humano, ele é um preditor, ele faz análise comparativa o tempo inteiro, ele compara uma situação que está vivenciando com uma que já está na sua memória, formaliza, identifica, e a partir dali a gente vai estar agindo frente àquele estímulo. Então, os estímulos externos são muito fortes, né? E o que se busca com a hipnose é estar dividindo 50-50, né? 50-50 a nossa capacidade de percepção. Isso aí faz com que o primeiro mito clássico do que é a hipnose saia, deixe de existir, que a pessoa hipnotizada está sendo abduzida, como eu costumo sempre falar aqui no consultório, sendo levada para Nárnia, onde vai então ficar sujeita ali o seu corpo físico, o seu estado mental, sujeito às mais diversas sanhas do hipnoterapeuta. Não é verdade, a pessoa hipnotizada em nenhum momento perde a consciência, pode no meio da sessão simplesmente levantar e sair, é normal. O que a gente está fazendo é apenas um deslocar da percepção. A pessoa estava 95, 90, 10, 80, 20% focada no ambiente externo, nos estímulos ambientais, né, que são externos, e ela passa então a observar um pouquinho mais para dentro, como que é o toque, o que ela percebe nesses estímulos, ok? Mas ela não vai ser abduzida. Se o hipnoterapeuta falecer durante a sessão, a pessoa não vai estar presa num transe eterno,
não existem palavras mágicas que, ao serem ditas, a pessoa vai passar a comportar-se como um robô. Não é isso. A hipnose clínica, ela tem um método, ela pode ser a clássica, ela pode ser fundamentada nos trabalhos de David Ellman, ou ela pode ser mais focada no que ensinou Erickson, mas enfim, ela não é o que se pensa como uma mudança de estado de hábitos, de um transporte aí para Nárnia. Boa noite, professor Fabrício, professor doutor Fabrício Voltarelli, um grande expoente da educação física, professor doutor aqui da Universidade Federal de Mato Grosso, a quem tive a honra e o prazer de ter sido aluno, um profissional renomado, reconhecido no Brasil inteiro e no mundo também, por seus trabalhos na área da atividade física, do câncer. Professor, muito obrigado, muito nos honra com vossa presença. Cassiolari, meu eterno aluno Cassiolari, meu escrivão, né, de grandes labutos, obrigado a presença também sua, Cassiolari. Então, como eu estava falando, hipnose é essa mudança de percepção e não é um estado de abdução, não vai nos levar a nada. Mas e para que ela vai servir então? Ela serve para que a pessoa desenvolva um maior autoconhecimento. Ela passe a se entender melhor, a se perceber melhor e identificar aquilo que possa lhe estar trazendo algum tipo de dor psicológica. Então, para isso é que serve a hipnose. Como eu falei, diferente da hipnose de rua, a street hipnose, ou da hipnose de palco, que não tem um objetivo terapêutico, a hipnose clínica ela passa a ter esse objetivo terapêutico. Ok? Então, grosso modo, é isso. E como que a hipnose vai estar trabalhando isso? Nós, normalmente, explicamos com uma representação do nosso cérebro. O cérebro humano, existe várias construções sobre como que ele é dividido, quais são as suas partes, mas, a grosso modo, nós vamos ter 3 camadinhas ali no cérebro, né? A parte mais elementar, primeiro o cérebro, que é aquela mais instintiva, né? Que tem uma atividade específica, então está o sistema nervoso autônomo, o controle do sistema endócrino, as ligações dos nervos, principalmente do nervo vago. Depois nós vamos ter um segundo cérebro, que é o cérebro o cérebro animal, ou o sistema límbico, e o terceiro cérebro, né, que é o neocórtex, é aquilo que vai estar nos diferenciando dos demais animais, onde está a nossa capacidade de raciocínio, né? Que junto com o chamado polegar opositor nos tirou das cavernas e nos colocou a andar no espaço, né? Tão pouquíssimo tempo. Então esse aqui é o nosso cérebro, bem a grosso modo, mas nós podemos representar o cérebro enquanto mente. Uma das teorias, né, que também como eu falei antes, que é a teoria do cérebro trino, né? Nós temos aí a divisão do cérebro em 3 camadas. Pensem a mente humana, que é essa representação, o funcionamento do cérebro, como se fosse um abacate. Nós vamos ter lá dentro do abacate um núcleo duro, inacessível, onde é que é a semente, aquele caroço do abacate, que nós chamamos de inconsciente. Não há como ter acesso ao inconsciente. E ele tem como uma única função orquestrar o funcionamento do sistema nervoso autônomo e do sistema endócrino, sem os quais nós deixamos de existir. Então não há como acessar essa parte de nossa mente.
A parte mole, mais espessa, é o chamado subconsciente. Assim como a parte lá do caroço existe para nos proteger. Porém, é possível acessá-lo com a devida técnica. Essa técnica é que é a proposta aí pela hipnose. Protegendo essa camada, existe algo que nós chamamos de fator crítico. O fator crítico, ele pode ser desbordado. Ele não é tão rígido quanto a casca do caroço do abacate. Ele pode ser desbordado e nós podemos ali acessar o subconsciente. É no subconsciente que as emoções ficam impressas. Interessante, né? É ali que fica impresso. Então, tudo aquilo que de alguma forma nos atingiu, nos marcou e que colocou talvez a nossa existência em risco, nossas alegrias, tristezas, então fica carimbado no subconsciente. E guardem essa informação, isso vai ser muito importante para o nosso processo de crenças, de atitudes. E na parte externa, nós teremos aí a nossa parte racional, que é aquela casquinha ali do abacate. Mas o que é essa parte racional? O que é interessante? Essa nossa capacidade de comparar coisas, etc. Pensem como se fosse a memória RAM de um computador. Ela é muito ágil, muito rápida, comparativa, mas desligou a máquina, acabou. Na parte interna, no subconsciente, está a memória mais profunda, mais marcante, ela que fica. Então fica até a dica aí para vocês que ainda estão em curso, que vão estudar. A gente tem por hábito, né, de querer estudar até mais tarde, naquela véspera, aquele desespero da prova, depois vai dar uma dormidinha. Não funciona assim, nem o cérebro, nem a mente. Enquanto você está ali estudando, você está trabalhando a parte mais externa ali, a nossa casquinha, mas a partir do instante que você fechou o olho para 5 minutos de descanso, aquilo que já não havia sido aprendido, que não está gravado lá na memória profunda do hipocampo, some, desaparece. Então a dica é: descanse, acorde mais cedo e aí estude direto. Se você dormir assim, 1 minutinho, desligou, acabou. É uma brincadeira que a gente fazia até no tempo acadêmico, tempo de faculdade. Mas o que a gente quer com a hipnose? Acessar o subconsciente, e isso é possível. Alguns dias atrás nós tivemos aí um debate nos diversos grupos que participo, em que eu até deixei um vídeo, foi meio polêmico, que eu questionei, eu falei que a força de vontade não nos leva a lugar nenhum. Não é que a força de vontade não nos leve a lugar nenhum no sentido estrito, né? Nós estamos falando no sentido lato, porque a força de vontade, ela pertence ao consciente, e o consciente é lá na capinha, na casquinha. Somente a força de vontade, muitas vezes, não nos possibilita atingir os nossos objetivos. Porque a gente dorme, literalmente é isso. Desligou, acabou. Então, muitas vezes a pessoa tem muita força de vontade, se esmera muito, mas não atinge seus objetivos, porque o que está no subconsciente, as suas crenças, ou que vão impulsioná-lo, ou vão limitá-lo, estão lá no subconsciente. E aí as relações não funcionam e a pessoa se questiona: mas eu me esforço muito, mas não atinjo. Porque tem algumas coisas que têm que ser conhecidas pela própria pessoa. Lembra que eu falei que a hipnose é um 50-50? É isso que se busca, né? Focar um pouquinho no subconsciente. Mas o objetivo aqui da nossa palestra, né, dessa nossa primeira livezinha, é estar falando sobre a hipnose clínica baseada em evidência científica. Os colegas que estão acompanhando a live, que nos conhecem, sabem que eu sou uma pessoa extremamente cética. Eu fui militar toda a vida, né? E o militar, ele é muito cético.
Não é o que a gente pensa que está acontecendo. A gente sempre tenta buscar o que realmente está acontecendo, o que é o fato. E apesar dos profundos estudos, aprofundamento de estudo que vinha fazendo, eu sempre fui muito cético com a própria hipnose, pois eu sentia que me faltava um algo que comprovasse a sua eficácia, além de uma escala de manifestação própria do paciente. Eu precisava de algo mais. E o que fui buscar? Uma vez aprendendo várias técnicas de vários professores, eu fui mergulhar nos estudos. Fui fazendo diversos pequenos cursos de hipnose, de escutoterapia, e me deparei com o primeiro grande hipnoterapeuta, o professor Alberto Delisola, que eu recomendo, quem puder seguir, que acompanhe, que tiver interesse na área da hipnose, eu acompanho, pois ele agrega um pouco mais. O que eu vinha estudando de hipnose não me mostrava esse funcionamento, da amígdala cerebral, da reação de luta e fuga, que dispara a ansiedade. Então, nos estudos do Alberto Delisola, que nós nos aprofundamos e passamos a ser seu seguidor e estamos sempre buscando os cursos. Mas ainda não era a explicação. Aprofundei durante o doutorado com o Dr. Marcos Francotti toda a minha técnica, e cada hipnoterapeuta vai acabar desenvolvendo a sua técnica. Toda a minha técnica principal, ela tem como escopo a técnica patenteada pelo professor Dr. Marcos Francotti, também um exímio profissional, que eu tive o prazer de ser aluno durante o nosso doutorado, e com o qual desenvolvi essa estrutura de hipnose que aqui, enfim, trabalhamos. Mas ainda faltava um algo. Mas durante todo o processo de hipnose, existe uma atividade chamada dessensibilização, ressignificação, em que uma vez o hipnoterapeuta conduzido o seu paciente-cliente ao ponto que lhe estava sendo problemático, ao ponto que lhe estava sendo limitante, ou ao núcleo da dor que a pessoa sentia, irá potencializar essa dor e depois irá ressignificá-la ou dessensibilizá-la, até que ela não tenha nada. E sempre se vai questionando esse paciente-cliente durante o processo. E ele vai apresentando uma escala de percepção. Eu estou sentindo isso de nível 10, estou com ansiedade de nível 10, aplica-se a técnica. Estou com ansiedade de nível 7, aplica-se a técnica. Estou com ansiedade de nível 5, 3, 2, 1, 0. Mas ainda é uma escala de percepção subjetiva. E eu, como muito cético, acreditava que deve existir um algo a mais. Para, enquanto profissional, cientista, eu possa saber que está dando resultado a técnica, ou para vencer uma última barreira que é importantíssima e é uma buscada já no início da primeira sessão de qualquer hipnoterapeuta, lá na anamnese, quando está se tirando as dúvidas, se faz o pre-talk, e dentro do pre-talk se busca o rapport. Aí imagina, decorrida de 3, 4 sessões que a pessoa abriu a sua intimidade, é natural que o rapport entre o paciente-cliente e o profissional de hipnose clínica que está ali no momento se estabeleça. E como que nós iremos evitar que, ao questionar esse paciente qual é o nível, e ele sabendo que a escala está descendo, que ele não nos diga algo que nós desejamos ouvir, que ele
Lembre-se que ele está consciente. De repente ele pensa, não, eu vou dizer que eu cheguei a 0 porque eu gosto do meu hipnoterapeuta, eu reconheço que ele está se esforçando, ele quer o melhor para mim, ou eu já estou cansado, quero ir embora, vou dizer que chegou a 0 e pronto, acabou. Então, nos faltava algo mais. E foi aí que eu mergulhei mais nos meus estudos e tive acesso, então, ao Dr. Marco Fábio Goji, que me apresentou o neuropsiquiatra através de uma empresa incubada na USP. A empresa chama-se Neuropsicotronic, me apresentou o Cardio Emotion. O que é o Cardio Emotion? É um equipamento, um feedback de variabilidade cardíaca, ok? E que esse Cardio Emotion, ele vai estar, então, nos auxiliando com exercícios de respiração que vão ativar as amígdalas, o sistema baroreflexo, para quem é da área da saúde, toda aquela estrutura, tanto do sistema nervoso autônomo simpático, que é o que dispara as questões da ansiedade, e o sistema nervoso autônomo parasimpático, que nos traz uma situação de uma homeostase, de equilíbrio, essa respiração a 1 para 1 e todo o controle baroreflexo e vários outros referenciais de feedback, isso de resposta orgânica, que podem ser treinados. E aí eu comecei a entender melhor essa percepção e apresentar então para o paciente a real melhora, né? O que ele está evoluindo, o que é possível fazer. Então, quando nós falamos em hipnose clínica baseada em evidência científica, o faço para dizer que nas sessões de hipnose existem formas, mecanismos, né? Além dos inventários e dos protocolos que são estabelecidos e necessários, que vão muito além do que a própria hipnose, vamos colocar assim, da hipnose de rua, feita dentro de uma clínica. Porque ao final você tem que apresentar ao seu paciente cliente um resultado, um porquê ele se esforçou, porque ele está pagando para ter uma melhoria no seu quadro de saúde e reforçar a importância da hipnose clínica. E olha, a hipnose ela pode ser utilizada em muitas coisas. Muitas coisas. Eu estou só abrindo aqui a minha tela, né? Só para a hipnose com evidências, né? Eu recomendo o doutor Marco Goji, Marco Fábio, que eu anotei algumas aqui só para falar. A gente pode trabalhar com ansiedade, conectividade funcional do cérebro, trabalhar crianças e adolescentes, depressão maior, derrame isquêmico agudo, desempenho nos esportes, distúrbios de substâncias, doenças crônicas, efeitos cognitivos, estresse, fibromialgia, as atividades executivas, habilidades socioemocionais, integração neurovisceral, perturbação do sono, pressão arterial, raiva, regulação cardíaca, saúde emocional, sintomas depressivos, sobrevivência do pós-Covid, do Covid-19 com as suas sequelas, o estresse, o transtorno de estresse pós-traumático, algo que afeta a mente e o coração de muitos colegas de nossa atividade. Falo isso com tranquilidade, pois estive 30 anos num ambiente de estresse crônico. E hoje a gente vai estar falando sobre o que o estresse crônico faz e que vai estar levando aí o transtorno de estresse pós-traumático, em que aquele ótimo profissional, à luz do regulamento, um belo santo dia, extingue com a sua própria existência ou leva consigo familiares nessa situação de desespero. E muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo, né? O transtorno de excitação sexual feminino, né? É possível ser tratado. Transtornos de pânico, tratamento de asma,
Pô, então alguém pode pensar que a hipnose é o salvador da pátria, é o grande remédio, né? Não, não é isso. Mas aquilo que pode ser tratado, doenças psicossomáticas, de forma integrativa e complementar a outros tratamentos, com outros profissionais, com psicanalistas, com psicólogos, com médicos, com odontólogos, no controle da dor, com pacientes terminais, na medicina paliativa, na melhoria da qualidade de vida. Nós possuímos estudos e equipamentos que possam, então, de uma forma melhor, estar trazendo esse conforto ao cidadão. Mas a minha especialidade é estresse. A minha especialidade é ansiedade, em que pese que toda a estrutura de hipnose, da hipnose clínica, pode ser aplicada em qualquer uma dessas áreas. Mas por que eu falo minha especialidade? Porque eu me especializei em ansiedade? Não, porque a ansiedade é um mal do século, né? O estresse é um mal do século, ainda mais agora depois da Covid, casos de ansiedade cada vez mais rigorosos, e a hipnose pode estar sendo utilizada na mitigação desses efeitos. Mas o que é ansiedade? Muitas vezes a gente fala, estou ansioso, fui diagnosticado com ansiedade, estou estressado. Mas qual é a diferença clássica? Assim? A diferença para o leigo entender. O que difere o estresse da ansiedade? Vamos lá. A ansiedade determina um diagnóstico, ninguém se autodeclara ansioso, tá? Tem que ser diagnosticado por um profissional da área de saúde como ansioso, né? Porque sentir os efeitos da ansiedade, os sintomas, da ansiedade, por si só não caracteriza um quadro de ansiedade. Pode ser um estresse crônico ou um estresse agudo. Existem outros critérios avaliativos que só um profissional da área de saúde pode estar fazendo. Então, busca um profissional que vai ser, que a hipnose pode estar auxiliando. Então, antes de mais nada, nós temos que entender o que é o estresse. O estresse é algo ruim? Não. O estresse não é algo ruim. O estresse, ele existe para nossa proteção. Lembra do sistema límbico? Lembra do subconsciente? Eu falei em termo amígdalas cerebrais. Todo mundo quando fala amígdala pensa na da garganta, ela fica inflamado quando o organismo é atacado. Pois então, lá dentro do cérebro existe no sistema límbico a amígdala direita e a amígdala esquerda, são amígdalas cerebrais. Elas são sensíveis a qualquer estímulo externo. É a partir da amígdala que você vai ter a chamada reação de luta, fuga ou congelamento. É ela que é necessária para que a gente consiga desviar o carro de uma criança que atravessou a rua, que consiga se esquivar de um momento mais agressivo, que coloque a nossa integridade em risco através de uma ameaça. Ok? E como que a amígdala faz isso? A amígdala, através dos canais neurais, dos neurônios, ela recebe e dispara em 90 milissegundos uma reação. Que pode ser essa que eu falei, desviar de um carro, de uma bola, de uma criança, enfim. Se esquivar para não sofrer uma injusta agressão. Em 90 milissegundos. E ela manda que sejam liberados hormônios, como adrenalina, noradrenalina, epinefrina, norepinefrina, que vão nos aumentar a nossa força, a nossa velocidade, a nossa agilidade, nós vamos ficar mais focados.
Isso é o chamado estresse agudo, ou reação de luta, fuga e congelamento, lá na amígdala. Então tem que se entender que o efeito psicológico tem impacto no corpo. Em 90 milissegundos. Ah, mas a informação para aí? Não, ela continua, vai para o hipocampo, e o hipocampo faz a análise, verifica se aquela ameaça é real ou não, e pode trazer a pessoa novamente a um estado de normalidade. Pare de distribuir adrenalina, cessa a adrenalina, etc. E a coisa se resolve. Mas ele demora de 300 a 400 milissegundos para fazer isso. A primeira reação é da adrenalina. O pare é adrenalina, 300, 400 milissegundos. Tá? Então a amígdala, ela faz isso de plano imediato, e isso é o que nós chamamos de estresse agudo. Quando essa situação de alerta, de perigo iminente ou real ou possível, torna-se rotineira, aquele evento de estresse agudo que derramou adrenalina, noradrenalina para o impacto imediato, deixa de acontecer e no outro sistema é instalado e surge um hormônio considerado, chamado, conhecido como hormônio de estresse, o cortisol. O problema do cortisol, ele é neurotóxico. Então ele vai, com o passar do tempo, trazer síndrome metabólica, ele vai fazer perda óssea, ele vai limitar a memória e mais um elenco de problemas. Então, o estresse agudo, imediato, necessário. O estresse crônico tem que ser limitado. Ninguém consegue ficar sob estresse crônico anos impunemente. Talvez não esteja exteriorizando, mas que está em sofrimento mental, está. Com perda de memória, ficando gordinho, com fome, com síndrome metabólica, dislipidemia, a imunidade baixando, enfim, toda uma gama de males. Ah, o cortisol é ruim? Não, mas ele tem que ter uma vida e a gente tem que entender que o continuar do mesmo vai causar um outro problema. Então isso é estresse. Estresse agudo e estresse crônico, oriundos de uma ameaça real, potencial, imediata. É algo que pode acontecer. Lembra daquela brincadeira a gente vem ali na quadrilha, todo mundo dançando, aí alguém fala, olha a cobra, oh, é mentira, oh, vida que segue. É isso que é o estresse agudo, né? Brincadeirinha lá, o estresse agudo, opa, é uma ameaça? Não, não é uma ameaça, a vida que segue. Mas se você ficar muito tempo nisso, não é uma ameaça, você pode desenvolver aí alguns transtornos. Dentro desses transtornos, nós podemos ter o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, nós podemos ter o transtorno de estresse pós-traumático, uma série de outras moléstias. Por quê? Em algum momento, é aquilo que mais acontece quando a pessoa está em estado de ansiedade, é porque a amígdala, diante de uma ameaça imaginária, começa a curto-circuitar, vamos colocar assim, ela dispara adrenalina, ela dispara a reação de luta, fuga e congelamento, fica ciclando. Como essa mensagem é imaginária, não há uma análise lá acima, dentro da parte nobre do cérebro. E a partir daí, a pessoa não volta ao seu estado de homeostase, ela fica presa no sistema nervoso autônomo simpático. E o parasimpático não é ativado. Por isso, aquele indicativo clássico do respirar com lentidão e expirar, inspira lentamente e expira lentamente. É a melhor coisa para
acabar com uma crise de ansiedade. Não adianta ficar falando, fica calmo. Como a pessoa vai ficar calma se ela está com sua corrente sanguínea inundada de adrenalina? Aquela reação no corpo dela é a correta. O que está equivocado é que não existe a ameaça que vem lá do estresse agudo, do estresse, até do estresse crônico. Está acontecendo uma ameaça que é onde a hipnose entra e tenta identificar nos casos específicos da ansiedade. Então não é um simples induzir, não, você está ficando... Não é assim que a coisa funciona. A gente tem que entender esses processos e acompanhar esses processos através de marcadores, como são aqueles apresentados aí pelos biofeedbacks, tem neurofeedbacks também, né? O ECG não é um biofeedback, porque ele não dá resposta, ele só diz o que está acontecendo ali. O esfigmomanômetro, né, de você estar verificando a sua pressão arterial, não é também, ele só está marcando o que está acontecendo. Você não consegue alterar aquele evento. Mas com a respiração adequada, você vai conseguir fazê-lo, entendeu? Então isso que é importante aí você estar entendendo essas pequenas diferenças. Existe, lógico, eu estou ansioso porque eu vou fazer uma prova, eu tenho uma prova amanhã. O hipnoterapeuta, rapidinho, ele consegue colocar a pessoa num estado de normalidade e deixá-la tranquila, focada para suas atividades, quer um estudo, enfim. Essa prova não é uma coisa que se caracteriza pelo estresse agudo, que é uma ameaça real. O estresse crônico é uma ameaça real, potencial, continuada, ou uma ansiedade, que é um transtorno diagnosticado como ansiedade, que é esse disparo sucessivo da amígdala diante de uma ameaça imaginária. Também não é um transtorno pós-traumático, que existe uma fonte real, que é um estresse crônico continuado, muito comum, aí foi observado aí na Primeira Guerra Mundial, daí lá para cá, que começa a se falar sobre isso aí. Entenderam? E é possível, só com a respiração, a gente está controlando aí aquilo que eu acabei, meio por osmose, me tornando um especialista, que são os casos que os pacientes mais nos procuram aqui. É importante, até você que é policial, você que é militar, quiser conversar conosco, a gente está sempre à disposição. Onde é que nós estamos localizados? Nós trabalhamos aqui em Cuiabá, no Jardim Cuiabá, mas é só entrar lá no nosso Instagram, tem um link na bio, que vai para o nosso WhatsApp, a gente pode estar conversando, se não acompanhando, pelo menos encaminhando a um profissional que possa estar atendendo essa necessidade daqueles que desejarem. Pessoal, o que nós havíamos pensado, né, de forma bem simples, desmistificar a hipnose. Falar que ela é baseada em evidência científica. Existe muita literatura que fala sobre hipnose, no tratamento da dor muito avançado, inclusive com cirurgias de peito aberto com o paciente hipnotizado, pacientes que não podem ser submetidos à anestesia por N motivos, pela idade, enfim, vários fatores. É algo que existe, é possível e é muito diverso enquanto finalidade daquela hipnose de rua, muito merecedora, mas que tem por objetivo entretenimento exclusivo. O objetivo do hipnoterapeuta é uma cura, algo concreto. E é possível entregar isso com elementos, como eu falei. Existem equipamentos diversos, biofeedbacks, neurofeedbacks, que vão demonstrar ao paciente a sua evolução e a certeza de uma melhora. Porque ao final, como eu falei lá no início, do aquilo que nos trouxe até aqui, quem somos e quem nós somos também. Manter sempre esse ideal de poder estar auxiliando pessoas. O que nós havíamos pensado, como eu falei, era isso. Agora eu estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento, é só mandar aqui a sua perguntinha que a gente responde
busca aí responder. Nós já estamos com 50 minutos de live, né? Mais 5, 10 minutos e eu prometo que libero vocês. Né? Lógico, se tiver só dúvida, senão a gente encerra. Muita gente pergunta, né? Para mim também só surgindo aqui perguntas. Se é muito caro um tratamento, não. O que determina o valor de um tratamento é o quanto a pessoa tem pressa na solução. Existem protocolos, né? De sessões 5, existem protocolos de uma única sessão, protocolos de 3, de 5, de 9, de 12 sessões, protocolos com 10 sessões, com 30 sessões. Cada caso é um caso, né? E lógico, a capacidade, o quanto o profissional investiu na sua qualificação para resolver o problema. Eu sempre costumo falar, o preço está mais ligado ao que você quer tratar e o quanto é o impacto da sua dor na sua vida. Como eu falei, normalmente as sessões de hipnose, elas são semanais. Então, você multiplica, vou fazer um protocolo de 5 sessões, são 5 semanas. Pode ser antecipado? Pode ser antecipado. Né? Todos os dias? Pode ser todos os dias. Depende muito da necessidade do paciente. E os valores, existem profissionais maravilhosos aí no Brasil inteiro. Aqui em Cuiabá, faço aqui os merchans clássicos, né? O Dr. Alberto Bicudo, fantástico hipnoterapeuta, médico. Dr. Paulo Melo, colega nosso de trabalho também, um excepcional hipnoterapeuta, atende na clínica própria lá no bairro Copema, em Cuiabá, especialista em adicção, né, que é o uso de substâncias, de drogas, substâncias ilícitas, com excepcional resultado. É um grande profissional, essa que é a verdade. Eu sou comprometido a estar falando sobre ele, por isso que o reconheço como um grande profissional na área, tanto da sua atividade principal, quanto hipnoterapeuta. Então, sei, mais ou menos isso são os valores, e nós estamos aí no aguardo de dúvidas que possam surgir. Meu irmão Fabrício, né? Machado, estou revendo aqui as pessoas, Roger, meu irmão Ronaldo, Cabral Santos, por quanto tempo, né? Colega nosso de trabalho, né? Tantos outros aqui, muito obrigado pela presença e confiança nesse minuto. Reitero, divulguem, se vocês souberem de alguém que precisa, que tem necessidade, ou vocês mesmos. Todas as nossas sessões são resguardadas pelo sigilo profissional, as pessoas que sentam ali na poltroninha, né? Eles têm o seu sigilo resguardado, que, enfim, o que aqui chega fica aqui mesmo. O nosso objetivo é tratá-los. Do Cardiomotion, lá está ligado. A gente pode estar acompanhando da melhor forma possível as pessoas que nos seguem. Bem, 50 minutos de live. Vou esperar um pouquinho mais. Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar. Sempre agradecendo aí, obrigado pela participação
E as nossas desculpas aí pela... Ainda estou aprendendo a essa tecnologia. Realmente a hipnose ela se torna uma paixão, né? Você poder ajudar, ver o resultado, ver um paciente que chega em profundo sofrimento. Normalmente quem busca o hipnoterapeuta já fez todo aquele circuito completo de auxílio de outros profissionais e ainda assim chega com dor, né? E a gente consegue de alguma forma contribuir para a melhoria, para o bem-estar desse paciente. É realmente muito satisfatório, né? E não tenho dúvida, ansiedade, depressão e todo aquele elenco de males do século XXI, de tormentas que a mente humana hoje atravessa, né? É comum. Você não é um fraco, você não é uma pessoa com frescura, né? O buscar ajuda, que é muito comum em diversos países, ainda tem assim, esse estigma aqui no Brasil, é algo que vocês vão observar que é muito bom, e para nós, enquanto profissionais, é muito gratificante ver o paciente decorrido o seu protocolo, sair daqui satisfeito e que nós possamos ter mais um amigo, né? Mais alguém satisfeito e amigo que buscou ali através da hipnose desse domínio, né, de conhecimento que hoje detemos, um auxílio, e isso deu certo. Isso para mim é muito gratificante, a oportunidade que encontrei, que visualizei, de poder continuar servindo e protegendo, né? Eu acredito que, antes de mais nada, é o nosso mistério. Como falei, continuo à disposição. Até lá, divulguem. @otomarpereira.hipnoterapeuta. No meu Instagram eu vou colocando várias dicas que vão mostrando que hipnose não é uma invenção na mente, existe um protocolo muito rigoroso a ser seguido, porque nós estamos trabalhando no domínio da mente humana e temos essa responsabilidade, né? E isso é muito importante, né? Para quem é um profissional sério. Busquem lá no nosso Instagram, vocês que já nos acompanham, vão olhando lá, deem dica, mandem lá no direct, encaminhem o nosso link para alguém que vocês acreditam que precise. Chega essa pessoa que ela vai ser bem tratada, e existe solução que ela não está com frescura, não. Que as coisas acontecem no ambiente da mente, e no ambiente da mente é possível tratar, né? Novamente, nosso muito obrigado a todos que aqui vieram, nossos amigos, colegas da nossa atividade como policial militar da reserva, né, onde trabalhei por 30 anos. Obrigado pela deferência, colegas e amigos que fiz nessa trajetória acadêmica do mundo da hipnose, muito obrigado. Colegas, irmãos e amigos da nossa sublime ordem, que aqui estão aqui presentes nesses trabalhos. Muito obrigado, né, por terem iluminado com suas luzes essa nossa primeira live. Obrigado aí as minhas filhas, a minha esposa, meu filho aí, que contribuíram para ela estar acontecendo também. Fica o nosso agradecimento pessoal, e busquem aí o Otomar Pereira. Eu tenho certeza que nós podemos juntos construir algo melhor. De resto, fica aí o nosso agradecimento a todos, o nosso boa noite, né? São
1 hora de live. Vai ficar gravada, eu vou disponibilizá-la, pelo menos vou dar o comando aqui, para que isso aconteça. Fica o nosso muito obrigado a todos, a todas que aqui vieram. Isso aí, até mais, Maria Elise, minha filha, muito obrigado, boa noite a todos, boa noite, o nosso agradecimento, obrigado à minha esposa, Maria Cristina, que está aí dando tchauzinho, uma excepcional biomédica, né, que está agora ressignificando, eu já vou fazer propaganda da minha esposa, ela possui estudos e aprofundamento de estudos na área de diagnóstico por imagem, na área de de imuno, assim que ela fala, né? E agora está fazendo a transição ainda dentro da biomedicina para a parte de biomedicina estética. É uma grande parceira aí que eu tenho não tem como não agradecer por estar presente aí, acompanhando lá de casa, né, essa nossa live. A todos o nosso muito obrigado. Vou desligar aqui, vou tentar salvar, vamos ver o que acontece. Muito obrigado, boa noite. Nos vemos na quinta-feira. Mandem mais dúvidas. Aquilo que eu puder auxiliá-los, eu vou falar. Agora devo começar a falar sobre questões específicas do biofeedback, do que nós podemos trabalhar, no que nós temos aí de evidências científicas. Muito obrigado, boa noite, pessoal, até mais, boa noite a todos.